Boa noite. Minha placa de vídeo tá dando uns probleminha, tá aparecendo uns quadrados pretos na tela. Eu mandei pra assistência técnica aí essa informação, né, por e-mail, que é da Zotac. E aí eles falaram de eu pegar essa placa de vídeo e mandar por correio lá pra São Paulo, né. Que eles vão analisar, vão ver o que tá dando de errado, ou consertar, ou mandar outra, eu não sei, porque tá na garantia. Acho que se fosse dependendo da pessoa aí, ia falar que é ataque espiritual, ia criar um monte de teoria da conspiração, são os obsessores que estão contra este canal, né. Mas não tem nada a ver, cara, é só uma coisa simples aí, uma coisa do dia a dia, que isso aí acontece com todo mundo, pode acontecer com qualquer pessoa. Não tem nada de especial nisso, não tem nenhum ataque. Você dá muito crédito para obsessor, é pensar que os obsessores são grandes demais, é uma mania de grandeza, assim, que as pessoas dão, sabe? Inclusive, muitas pessoas dão essas desculpas, né, na vida. Eu não dou certo na minha vida por causa dos obsessores que me atrapalham. Eu não consigo emprego porque sou atacado espiritualmente pelos inimigos. Eu não consigo, a minha vida não vai pra frente por causa que os obsessores são contra mim. Cara, isso aí é uma grande balela. Você que é fraco, você que não consegue nada, entendeu? Você que não se esforçou, você que deu azar mesmo, porque a vida é assim, cara. Às vezes não dá certo as coisas e bola pra frente. Você tem que simplesmente... A culpa não é dos obsessores, não, esse papo, mesmo negócio da astrologia, o pessoal que dá desculpa na astrologia por ser egoísta, ou alguns traços de defeito qualquer aí que tem, né? O meu mapa astral fala que eu sou assim, cara, foda-se, você é assim porque você é um escroto, entendeu? Não tem desculpa de mapa astral, não tem essa desculpa de esses miguezinhos aí, não, é coisa de gente fraca só, que não consegue lidar com os problemas da vida, inclusive... Tem gente que põe desculpa na obesidade, né? Eu joguei 5 sets de tênis, né? No ranking lá do lugar que eu jogo tênis aqui. Do clube de tênis que eu jogo. 11 da manhã, peguei sol, tô até meio queimado. Morrendo de fome, né? Eu fui pra casa da minha sogra lá, né? E minha esposa tava lá por causa de umas coisas que aconteceu lá, que tava limpando esgoto aqui, a gente saiu de casa aqui porque tava limpando esgoto aqui de casa, uns problemas aqui. E aí, não tinha almoço suficiente pra gente, e eu tive que pegar uma marmita, porque falaram lá que eu ia ter que comer pouco, né? Mas como eu tinha jogado basicamente várias horas de tênis debaixo do sol, assim, absurdo, e eu fui almoçar lá pelas 2 da tarde, depois de jogar no sol torrando, eu nem ia conseguir comer pouco, né? Mas a questão é que eu tinha que comer pouco, porque tinha mais pessoas que iam almoçar lá e que ia comer muito, né? Eu não vou falar o nome das pessoas, não, nem vou falar quem são. 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, digamos que 4 delas eu acredito que podem ser classificadas como obesidade mórbida, o grau de obesidade que elas possuem, né? Uma tem uma obesidade ali, um sobrepeso, e a outra teria uma obesidade mais normal, digamos assim. E são pessoas que fazem uns pratos assim, sabe aquelas montanhas? Eu também faço montanha às vezes, mas geralmente porque eu faço muita atividade física, então eu consumo essas calorias, né? Essas pessoas não, elas não fazem atividade física nenhuma, sedentárias, são parentes aí, né? E assim, eles fazem uns pratos que... E repete ainda, né? Que eu mesmo não conseguiria comer. Eu não conseguiria comer a quantidade que eles comem ali, né? Eles já possuem uma certa... o costume de fazer isso direto, né? Por isso que causa obesidade e tal. E eu fiquei meio indignado, porque assim, fez refletir sobre algumas coisas, porque nesse mundo capitalista que a gente vive, esse mundo que as pessoas querem sempre ter mais umas que as outras, eu cheguei na conclusão, meio absurda, meio gordofóbica, você pode chamar o que quiser, que o próprio acúmulo de gordura no corpo é uma forma de acumular riqueza, porque a gordura é energia, ela pode ser utilizada depois. Então, se você acumula, você está sendo um acumulador de energia. E o próprio dinheiro é energia também. Quando você começa a acumular demais, e querer acumular de uma forma... A igreja até chama isso de pecado da gula, né? O que seria um pecado? Seria um crime? Não seria um ato assim... Como é que eu posso dizer? Não correto, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas... Não faz muito sentido você ter mais do que você precisa. Digamos assim, isso tanto financeiramente, quanto em diversos outros aspectos, até amorosamente, né? Pessoas aí que querem ter vários parceiros. Porque assim, se você tem uma necessidade, seja você ter uma quantidade de dinheiro para você sobreviver, pagar suas contas, para você ter um lugar para morar, você pagar sua internet, a sua água, o seu telefone, energia, seu aluguel, seu alimento ali, né? Quando você começa a querer ter muito, preciso de muito,
alguém vai ficar sem, entendeu? Porque esse país aqui é um exemplo de muita gente que tem pouco, ou que são pobres, ou que passa fome, o que você quiser chamar. Mas se tem alguém com pouco, é porque tem alguém com muito, entendeu? Tem alguém com muito, tem alguém sobrando, tem alguém com excesso de energia. E esse excesso de energia que está sendo acumulado, ele está sendo provavelmente desperdiçado, porque ele não vai ser utilizado. Muitas vezes a pessoa vai morrer com ele. Isso eu falo tanto da gordura quanto do dinheiro. Geralmente a pessoa vai morrer com aquilo, entendeu? Principalmente porque a obesidade, a pessoa geralmente ela vai morrer obesa porque a obesidade vai causar doenças, né? E problemas diversos, e gera um ciclo, porque a própria obesidade vai causar às vezes problema no joelho, na articulação, aí gera um ciclo, dor na coluna, problema na coluna. Aí a pessoa não vai praticar atividade física e vai gerar um ciclo de mais obesidade, às vezes a pessoa vai ficar meio depressiva, ela vai comer mais. Isso é um ciclo vicioso, né, que chama. Isso é muito complicado de sair. Eu sei que as pessoas têm dificuldades e que isso é um problema muito grande, mas pensa aqui comigo. Uma pessoa que não consegue controlar o próprio corpo, vou dizer o instinto mais básico da fome, não consegue fechar a boca, não consegue ficar sem comer, porque, sim, é uma coisa muito simples você fazer um jejum, você ficar sem comer, você controlar a sua dorzinha ali na barriga, aquele como é que fala, aquele barulhinho que fica fazendo ali, que você fica ali com fome. É até um pouco difícil, mas dá pra você controlar. Vai doer, vai dar dor na barriga, às vezes vai dar aquela, o ácido, né, do estômago, vai ficar corroendo ali, né, que fala. Acho que é isso, fica produzindo ácido ali, corroendo ali o estômago, a parede ali, fica aquela dor ali, o estômago vazio. Pode acontecer, sim. Eu sinto isso aí de vez em quando eu faço jejum, quando eu fico sem comer. Mas assim, se você não suporta um tipo de dor desse aí, cara, desculpe dizer, mas você é muito fraco, porque é uma coisa tão simples, assim, é uma dor tão pequena perto de outras dores aí que o próprio ser humano tem, né? Uma dor, por exemplo, no próprio parto da mulher, por exemplo, né? Diversas outras dores aí. Esse acúmulo de energia excessivo, porque gordura é energia, ela é transformada em energia. Inclusive, se você praticar atividade física, você vai queimar essa gordura. Vai demorar, porque ela é uma gordura que ela fornece muita energia. Para queimar essas calorias, depois que elas viram gordura ali no seu corpo, é muita atividade física, é muita mesmo. Muitas calorias e tem que reduzir o consumo também, né? Para não continuar, porque se você continuar consumindo a mesma quantidade, não vai emagrecer nunca. Cara, é bem simples a matemática. As coisas são bem simples e óbvias nesse mundo. E assim, eu fico imaginando, tem gente que fala em sair da Terra e para o ser cósmico, pra raça cósmica alienígena. Mas não consegue controlar o próprio corpo humano, cara. Um corpo tão ridículo igual esse aqui, você quer controlar um corpo alienígena. Você acha que tem condição de entrar num corpo alienígena, um corpo, vou dar um exemplo aqui, um corpo reptiliano, complexo, com umas escamas que são quase uma armadura, com assim uma capacidade de absorção de energia que o corpo praticamente absorve toda a energia de uma vez, assim, e não deixa sobrar nada do que ele absorveu. A gente tem condição de gerenciar um corpo desse, você não consegue gerenciar esse corpo aqui, cara. Eu tenho certeza disso. Você não consegue se cuidar aqui, se você não consegue manter o seu corpo aqui saudável, minimamente, assim, não precisa aquela coisa, essa modinha atual aí que o pessoal fica usando anabolizantes, substâncias aí pra ficar super forte, né? Não, fala de você cuidar do seu corpo básico, só o básico, só ficar de boa com o seu corpo, entendeu? Não precisa ser magro ao extremo, não precisa ser definido ao extremo. Você pode ter uma barriguinha, não que assim, não deveria, mas assim, vamos considerar um nível assim aceitável, sabe? Porque se for muito duro também, ninguém consegue, né? As pessoas não conseguem, mas assim, digamos que você tenha um nível assim aceitável de obesidade ainda. Tá ok, cara, porque o estresse do dia a dia, do trabalho, das coisas que as pessoas passam aqui nessa dimensão, leva essas pessoas a não ter tempo de atividade física, que é bem ruim. Mas assim, todo mundo deveria ter o tempo, sabe? Deveria tirar esse tempo, deveria procurar ter esse tempo, porque é a sua saúde, entendeu? É o cuidado do seu corpo, é um cuidado básico, é uma necessidade básica, assim como é comer, dormir, tomar banho. A atividade física também é uma necessidade básica, entendeu? Eu acho que todo mundo deveria ter tempo para cuidar do seu corpo, todo mundo deveria cuidar do seu corpo, e se você não consegue nem cuidar do seu corpo, me desculpe, mas a minha opinião sincera é que você não tem a mínima chance, a mínima possibilidade, a mínima nada de você cuidar de um corpo alienígena muito superior, muito mais complexo, nossa, uma tecnologia muito superior, entendeu? Você não consegue lidar com uma tecnologia básica como essa aqui. Essa sociedade hoje só fica julgando e pondo rótulos e não pode falar mais nada que é mimimi, né? Mas assim, eu falo o que eu penso mesmo, não me importo com julgamentos, não me importo porque
Eu acho que o mais importante é a gente ser sincero e falar o que a gente pensa do que ficar preocupadinho com o que os outros vão pensar, com o que as outras pessoas vão te julgar. Isso aí é o que todo mundo já faz, entendeu? Então, pra mim isso é ridículo. Mas assim, se você tá nessa condição, saiba que você pode mudar ela, entendeu? Saiba que não é o fim, sua vida não acabou porque você tá fora de forma ou porque você tá mal de saúde. Você sempre pode buscar saúde, você sempre tem tempo pra mudar essa situação. E eu acredito em vocês assim como eu acredito em mim, eu acredito em qualquer pessoa. A gente pode mudar tudo à nossa volta, a gente tem poder de cocriação da realidade, então a gente pode criar a realidade como a gente quiser. Então, assim, criem a realidade de vocês, vai ser uma realidade incrível, não só uma realidade vazia e que você vá depois assistir sua vida depois da morte e falar, nossa, eu vivi uma vida tão ruim, tão triste, tão deplorável, e depois da sua morte você vai assistir sua vida. Então, tenha uma vida que você se orgulhe, façam coisas que você se orgulhe, trabalhe que você se orgulhe, lute por você, pelo seu mundo, pelas pessoas à sua volta, lute para um mundo melhor, lute para ser alguém melhor cada dia, seja um pequeno passo cada dia, seja um pequeno gesto, uma pequena ação. Faça um pouco de cada vez, não crie metas assim gigantescas que você não pode cumprir. Crie pequenas metas e busque cumprir esses pequenos objetivos primeiro. Então eles que vão levar aos seus objetivos maiores depois. E não tenha pressa porque você vai conseguir. Que a força esteja com vocês.